A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. E aí? Como é que tá o áudio? Tá tudo beleza aí? Dá um ok para nós. Ei, tá ouvindo não, gente? Ei, som. Ei, som. Não tem problema não. Estão ouvindo, gente?
Ei, som. Estão ouvindo agora, gente? E aí, vamos lá então? Vamos ver se vocês estão ouvindo aí agora. Vai dando feedback aí pra gente, por favor. Tem um delay pra gente aqui, né? Mas vamos lá, acho que agora vai funcionar. Glória a Deus. Vamos lá, paz do Senhor para todo mundo. Enfim, né? Tem um monte de gente aí. Então, vamos lá, vamos orar, vamos agradecer a Jesus. E vamos entrar no texto aqui para a gente poder refletir um pouquinho, amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por esse estudo da palavra. Que eu venha trazer sabedoria, graça, conhecimento da parte do Senhor Jesus Cristo sobre cada um de nós, Pai. Que possamos ser transformados a cada dia a sua imagem, a sua semelhança, de glória em glória, Pai. Que possamos ser ajustados pela Tua palavra, que possamos ser, de alguma forma, moldados pelo Senhor, Deus, e a Tua vontade. É o que importa em nossas vidas, Pai. Que possamos fazê-la em nome de Jesus, que possamos obedecer ao Senhor de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Abençoe a vida de cada irmão, abençoe a vida cada família, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um deles em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Ontem na igreja nós estudamos sobre Filipenses 2, do 19 ao 30. É o último estudo desse capítulo de número 2 que nós estamos fazendo. E a intenção é continuar fazendo isso para a gente gerar também conteúdo para o nosso canal, mas de alguma forma também refletir e também ministrar na vida daqueles que não estão podendo estar na igreja, né? Então esse vídeo vai ficar aí, né, para a gente poder depois, se você quiser estudar, se você quiser compartilhar, né, para outras pessoas, vai estar aí. Nessa noite nós vamos falar sobre parceria divina, né? Foi o tema que eu coloquei para essa carta, para esse trecho da carta de Filipenses, capítulo 2, e eu estava pensando sobre isso hoje também, né? A palavra de Deus, ela precisa ser ouvida, né? A gente precisa meditar na palavra, precisa ruminar a palavra, né? É como se a gente voltasse com a palavra sempre para poder buscar alguns ajustes na nossa vida. E Paulo aqui, nesses últimos versículos aqui dessa carta, no capítulo de número 2, ele vai trazer um elogio a dois cooperadores que caminhavam com ele, né, na sua jornada missional, que era Timóteo e Epafrodito. E o intuito dele é fazer com que os irmãos de Filipos os recebessem, tanto Timóteo, né, quanto Epafrodito, que era da própria igreja, que estava preso, que estava com Paulo na cadeia, pois tinha levado os donativos dessa igreja para o apóstolo Paulo e estava devolvendo, ou seja, Epafrodito viria para trazer essa carta que nós estamos lendo para essa igreja. Então eram irmãos
que cooperavam com o ministério do apóstolo Paulo. E normalmente o apóstolo Paulo, ele, antes de encerrar, quando ele estava encerrando as cartas, você pode ver lá em 1 Coríntios, você vai ver, por exemplo, em Timóteo, você vai ver em Tito, em Filemon, um agradecimento, a saudação final do apóstolo Paulo às igrejas. E ele normalmente mencionava esses cooperadores, né? Agradecendo a Deus pela vida de cada um deles. A gente vê Paulo agradecendo a Priscila, a Áquila, a gente vai ver Paulo agradecendo a outros irmãos, né? E eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei pensando assim, imagina Jesus agora escrevendo uma carta para a nossa igreja, para a Eclésia, por exemplo, né? E como é que seria a saudação final em relação ao nosso contexto como igreja, né? Porque quando a gente lê, por exemplo, Paulo falando sobre esses irmãos, ele vai trazer elogios, ele vai trazer, de fato, à tona para aquela igreja o que esses irmãos estavam fazendo, né? A maneira como que eles estavam vivendo o evangelho, a maneira como que eles estavam dedicados à obra do Senhor, ao reino de Deus. E se Jesus estivesse escrevendo agora, por exemplo, vamos imaginar a igreja de Eclésia no Cruzeiro do Sul, aos irmãos, aí você coloca o seu nome. Imagina Jesus agora escrevendo e colocando o seu nome. O que Jesus falaria de você a respeito da sua atitude como membro de uma igreja local, ou como agente do reino de Deus, ou como um cooperador do pastor, um cooperador do ministério, um cooperador da igreja de Cristo? O que Jesus falaria de mim, de você? Eu fiquei pensando nisso, irmãos. Falei, meu Deus, o que Jesus pode falar de mim, né? E eu posso baixar um pouquinho o que o seu pastor pode falar de você, né? Imagina se eu fosse escrever uma carta para a igreja, qual seria a sua história nessa igreja? Qual seria a sua história nesse ministério? Qual seria a sua história com o reino de Deus? Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, porque muito mais do que frequentar uma igreja, muito mais do que ser participante de um culto, né? Nós sermos envolvidos com a vontade de Deus para a sua igreja e para os propósitos de Deus. Então, a gente precisa decidir se a gente vai fazer história juntamente com Deus, sendo parceiros de Deus nessa jornada sobre a terra, ou se a gente vai ficar como telespectador, se a gente vai ficar de braços cruzados, ou se na hora imagine você fazendo uma carta, pensar no irmão e falar assim, cara, eu não tenho nada para falar desse irmão porque ele é só um telespectador daquilo que Deus está fazendo. E eu não quero viver isso para a minha vida, e eu espero que você também não queira viver isso para a sua vida, queira viver os planos de Deus para a sua vida, queira fazer a vontade de Deus para a sua vida, queira ser um instrumento de Deus para a vida de outras pessoas, seja você um cooperador da obra de Deus. Né? Pare de ficar olhando as dificuldades, pare de colocar obstáculos acima ou à frente daquilo que você pode fazer. Na realidade, todas essas coisas que se levantam, ou problemas que se levantam, que surgem, não podem ser impedimentos ou impedimento para nós servirmos a Deus de todo coração, de todo entendimento. Então, se a gente tivesse que escrever uma carta sobre cada um de nós, ou se Jesus estivesse arremetendo uma carta e colocasse uma saudação, qual seria a nossa história em relação ao reino de Deus? Queria colocar isso para você refletir na sua vida, amém? Como nós vamos falar sobre parcerias divinas, e eu queria ler o texto com você aqui, lá em Filipenses capítulo 2, verso 19, né? Na realidade, na minha Bíblia aqui, a NVT, a Bíblia vai falar o seguinte, olha, Paulo elogia Timóteo e Paulo elogia Epafrodito, ou seja, os dois cooperadores que estavam com ele na prisão, né? Então vamos lá. Verso 19: Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês.
Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Como um filho junto ao Pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Aí Paulo agora vai falar de Epafrodito. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, e também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-o com grande alegria no Senhor e dê-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando eu olho para isso, e eu mencionei isso ontem na igreja, às vezes nós nos apegamos tanto a exemplos como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, né, João, mas na história que Deus está fazendo sobre essa terra através da sua igreja, existem nomes assim, né, como Timóteo, como Epafrodito, como eu, como você, né? A gente costuma dizer que Atos ele não acaba no capítulo 28, né? Ele continua, porque são atos da igreja. Então nós continuamos escrevendo a história da igreja de Jesus. E é importante nós termos esse entendimento de que esses irmãos eles foram tão entregues à obra de Cristo, tão dedicados àquilo que o Senhor tinha para fazer, e em muitos momentos nós colocamos tantas dificuldades para poder servir ao Senhor e à sua igreja. E, de fato, a Bíblia vai falar sobre parcerias que deram certo. A gente pode pegar, por exemplo, Elias e Eliseu, a gente pode pegar Jonatas e Davi, que eram parceiros e amigos, né, que tinham uma afinidade, que tinham essa maneira de caminharem juntos, né? A gente vai ver, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo com tantos irmãos que de alguma forma cooperaram para que o ministério dele fosse adiante, ele conseguisse de alguma forma pregar o evangelho de Cristo, né? E nós precisamos ser essas pessoas que fazem história. E eu estava pensando nisso, existem pessoas que vão fazer história e existem pessoas que vão fazer estragos. Vou repetir, existem pessoas que entram na vida da gente, que vão fazer histórias junto com a gente, mas existem pessoas que entram na vida da gente que querem fazer estragos. A gente vai ver isso em toda a jornada da igreja. A igreja, quando nasce, lá em Atos capítulo 2, por exemplo, a igreja ela bomba, né? Pedro prega, 3.000 se convertem, aí a gente vai ver lá, por exemplo, a igreja começa a ser perseguida, mas os irmãos se mantêm firmes, com um só coração, preservando na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, e de repente lá em Atos capítulo 5, em Atos capítulo 4, no finalzinho, Barnabé, o filho da consolação, um levita, né? Ele oferta um terreno, aí, por exemplo, vem Ananias e Zafira, que faz o quê? Ao invés de fazer uma história de cooperação para o reino de Deus, vem querer fazer um estrago naquilo que Deus estava tentando fazer. O que eles fazem? Vendem o terreno, ao invés de ofertarem de todo o coração, retêm uma parte, deixam o diabo se assentar sobre o coração deles e eles, de alguma forma, tentam enganar a igreja para conseguir status, para se levantar como pessoas que, olha, tá vendo que povo generoso, olha esse casal como eles são generosos. Mas na realidade eles estavam entrando na igreja para poder fazer um estrago ao invés de fazer uma história. Então, em toda a trajetória da Bíblia, nós vamos ver muitas pessoas entrando para poder fazer história, como Timóteo e como Epafrodito.
Mas nós vamos ver outros exemplos, Paulo, por exemplo, falando sobre Emineu e Fileto, Emineu e Alexandre, que entraram na igreja como um câncer, ou seja, com doutrinas erradas, com ensinamentos errados, para tentar trazer estrago para o corpo de Cristo. A gente vai ver, por exemplo, parcerias negativas no Antigo Testamento, por exemplo, quando Deus chama Abraão e ele junto leva Ló, né? Ou seja, era para Abraão sair da sua terra e da sua parentela e ir para a terra que Deus ia mostrar para ele. Então, muitas das vezes nós temos a tendência de alguma forma, tentar alimentar essas parcerias que não vão dar certo. E, na realidade, nós precisamos de muito discernimento, de muita sabedoria. De fato, nada acontece da noite para o dia. Você não vai saber simplesmente pelo fato de olhar para uma pessoa que ela é uma pessoa que vai fazer um arraso na sua vida, ou que vai ser uma pessoa que vai ser uma bênção para você. Primeiro, a gente vai ter que entrar nesse relacionamento, né, de compartilhar aquilo que a gente tem de melhor, e assim a gente começa a caminhar. Mas a gente tem que ter discernimento de quando essas coisas vão trazer benefícios para o reino de Deus, de quando essas coisas vão trazer crescimento espiritual, maturidade, tanto para um lado quanto para o outro. Então, antes da gente entrar sobre as características desses dois irmãos, a gente precisa entender que existem parcerias que vão ser danosas, né? Para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para a nossa caminhada com Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12 que a gente tem que lançar fora todo o peso. Nem tudo é pecado, mas existe muita coisa que se torna peso na nossa vida, né? E se está se tornando peso, você pode até chegar na linha de chegada, lá no final, mas você vai demorar muito mais tempo, né? E a gente precisa de fato buscar parcerias divinas, parcerias que vão fazer com que a gente cresça, que vão fazer com que a gente avance e que a gente também seja essas parcerias divinas na vida dos outros irmãos, sendo fiéis, sendo cooperadores, sendo influenciadores, sendo aqueles que vão de fato ser os primeiros a honrar, os primeiros a incentivar, os primeiros a estar junto, os primeiros a trazer suporte quando precisar. Essa é a vontade de Deus para nós. Mas existe de fato associações que vão trazer danos para a nossa vida, vão trazer malefícios para a gente. Lá em Provérbios 1, verso 8, vai dizer uma coisa interessante. Eu até falei sobre isso, né, na igreja ontem, sobre o que está em Provérbios aqui. Ele vai dizer o seguinte, Provérbios 1, 8, Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes, traguemos-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Olha só, o escritor de Provérbios está dizendo, olha, atenta para as suas associações, atenta para as suas companhias, atenta para aquilo que vai te trazer benefício e aquilo que vai te trazer malefício. A instrução dele é, atenta para o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Se o pecador te chamar, se o pecador quiser que você tenha com ele uma conexão, e na realidade, irmãos, não é que a gente vá fazer uma distinção no sentido de, não, eu não junto mais com essas pessoas, não é isso. Nós precisamos ser luz para esse mundo e sal para essa terra. Nós precisamos ser a diferença na vida dessas pessoas. Por exemplo, Jesus ele sentou com pecadores, mas Jesus ele não foi influenciado pelos pecadores, muito pelo contrário. Jesus influenciou esses homens a deixarem a vida de pecado e a viverem uma nova vida. Então é muito diferente. Existem parcerias que vão trazer danos para a nossa vida, que vão influenciar a gente para lugares que não são da vontade de Deus. Né? Provérbios 22, 24 vai dizer isso. Vai dizer, não faça a amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente. Por quê?
pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Ou seja, nós somos já tendenciosos, por causa de uma natureza caída, a ser influenciados pelo mal. Quanto mais nós deixamos essas influências tomarem as rédeas da nossa vida. E não é essa a vontade de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. A questão não é simplesmente com quem eu ando, mas o quanto com quem eu ando me influencia. Se eu sou um cristão de verdade, se eu sou uma nova criação, se eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram. Não é que você vai deixar de conviver com as pessoas, mas você precisa ser de fato um instrumento de Deus para a vida dessas pessoas. Você precisa ser aquele que vai se tornar uma parceria divina para essas pessoas. Sabe? No mundo, a perspectiva do mundo é a pior possível, mas nós estamos numa posição diferente. Lá em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que nós já fomos abençoados com Cristo, e Efésios 2 diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, então nós temos uma posição diferente. Paulo, em Romanos capítulo 12, vai dizer que nós não devemos nos amoldar a esse mundo, para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O nosso padrão agora não é o padrão do mundo, nosso padrão é Jesus Cristo, é como Jesus. Por isso que Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele diz: tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, a nossa jornada é se parecer cada vez mais com Cristo. E Cristo, ele buscou parcerias. De fato, enquanto Jesus andou sobre essa terra, ele caminhou com pessoas problemáticas. Ele caminhou, por exemplo, com Pedro, que era um cara sanguíneo. Era um cara que atropelava as coisas. Era um cara que, quando Jesus falou com ele assim, olha, o Filho do Homem precisa sofrer, precisa ser rejeitado, precisa morrer. Pedro falou, não, o senhor não vai morrer, eu morro no seu lugar, mas o senhor não morre. Né? Pedro deu lugar ao diabo ali. O diabo estava falando através da carne de Pedro. Né? Talvez poderia ser uma intenção boa do coração de Pedro defender Jesus. Mas Pedro era um homem sanguíneo, Pedro cortou a orelha de Malco, mas mesmo assim, o relacionamento de Cristo com esses homens transformaram a vida desses homens. A gente vai ver que na igreja, muitas pessoas elas deixam de frequentar a igreja, ou de estar em igreja, ou ser igreja por causa de pessoas. Porque fulano de tal é assim, porque fulano de tal é assado. Sabe, irmãos, igreja é gente. Igreja não é prédio, igreja não é templo, igreja são pessoas, e pessoas têm problemas, né? E nesse lugar nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo moldados, e é o que o Provérbios 27:17 vai dizer, com ferro afia o ferro, assim um amigo afia outro amigo. Às vezes, eu comentei isso ontem na igreja, às vezes nós temos a facilidade de nos relacionar com pessoas fora da igreja, porque nesse lugar fora da igreja não tem confronto de pecados. E quando a gente está num contexto onde você tem um irmão que ele é espiritual, você tem um irmão que medita na palavra, você tem um irmão que realmente está buscando a Deus, e se você não está com uma vida, né, diante de Deus, a própria vida desse irmão te constrange e você não se sente bem. Aí você prefere fazer o quê? Não, eu prefiro as minhas amizades do mundo. Na realidade é porque muitas das vezes a gente não quer ser confrontado, a gente não quer ser ajustado, a gente não quer ser submisso, a gente não quer abandonar o pecado. E na realidade isso vai fazer com que a gente impeça o agir de Deus na nossa vida, a forma com que Deus quer fazer com que a gente viva uma vida livre desse peso, livre do pecado, e corra a carreira com a qual Ele nos propôs a correr. Então, a Bíblia vai dizer que as associações podem transformar as nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Tanto para coisas ruins quanto para coisas boas. Tem um ditado aí no mundo, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E na realidade, se nós somos influenciadores de uma geração, porque temos a vida de Deus em nós, as pessoas precisam desejar viver a nossa vida, precisam desejar viver aquilo que nós experimentamos.
né? Não é ser um crente chato, não é ser um crente bitolado, não é ser um crente que só fala de Bíblia, não é só um crente que... Não é, a questão não é essa. Mas a questão é o quanto você influencia e o quanto você está sendo influenciado. A Bíblia diz sobre uma associação do apóstolo Paulo, um homem chamado Demas. E quando você vai pesquisar Demas, Demas caminhou muito tempo com o apóstolo Paulo. Em alguns lugares, Paulo elogia Demas. Mas chega num determinado lugar da sua jornada, a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo capítulo 4, se eu não me engano, que Demas abandonou o apóstolo Paulo porque ele amou mais o mundo. Ou seja, chegou em algum momento da vida de Demas e as influências negativas fizeram com que ele se desviasse do propósito de Deus. Ele se desviasse daquilo que Deus estava fazendo. E não é essa a vontade de Deus para nós, né? Olha para você ver interessante. Provérbios 27, verso 6 diz: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Então tem muita gente, irmãos, que fala a verdade para você e você acha que ele é seu inimigo. Mas na realidade ele é o seu amigo que está dizendo para você que você está numa enroscada, que você está indo para um buraco. E na realidade são feridas, mas feridas que vão gerar em você algo bom. Melhor do que o beijo do inimigo. O que é o beijo do inimigo? O cara está te vendo afundar. O cara está te vendo que você está cada dia pior. E ele está dizendo, não, cara, está tranquilo, está tudo bem. Dá um tapinha nas suas costas e está tudo certo. Provérbios vai dizer, as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. É muito melhor, irmãos, você ouvir muitas das vezes um não, você ouvir um confronto, você ser confrontado porque você está errado, do que simplesmente as pessoas baterem nas suas costas e deixar você ir para um abismo que você não vai conseguir sair de lá tão cedo. Então, associações são coisas boas e nós precisamos buscá-las, mas essas associações elas precisam ser divinas. Elas precisam ser, de fato, associações, parcerias que vão cooperar para o seu crescimento, que você também vai cooperar para o crescimento de outras pessoas. E o apóstolo Paulo fala muito bem desses irmãos, né? Falando de Timóteo, a primeira coisa, ele vai dizer uma característica de Timóteo muito interessante. Ele vai dizer no verso 20 o seguinte: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo, ele comparava o sentimento de Timóteo com o sentimento que ele tinha por essa igreja. Ou seja, eles estavam com o mesmo coração, voltados para as mesmas coisas, com o mesmo propósito. E Paulo ainda fala mais, ele diz assim, olha, que sinceramente cuide dos vossos interesses. E como, irmãos, eu disse lá no princípio desse estudo de capítulo de número 2, o mundo tem uma máxima que diz assim, olha, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Não é assim? Para a gente não ter a nossa intimidade violada, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Mas sabe que no cristianismo o ensinamento é diferente? No cristianismo, eu não tenho somente os meus interesses, mas a sua vida também me interessa, no sentido de que eu quero ser um cooperador para o seu crescimento e para o seu avanço. Então Paulo está dizendo, olha, Timóteo, o interesse dele é vocês, é o crescimento de vocês, é o avanço de vocês, é a maturidade de vocês, é que vocês permaneçam firmes no Evangelho, é que vocês permaneçam firmes na comunhão, é que vocês estejam unidos no mesmo propósito. Então Paulo vai falar isso sobre Timóteo. Paulo vai falar isso, olha, eu tenho o mesmo sentimento que ele, e o sentimento é que nós desejamos o bem de vocês. Nós desejamos que vocês continuem prosperando e avançando. A gente costuma falar muito sobre isso na igreja. Muitas pessoas não gostam de ver o seu crescimento, de ver o seu avanço. Mas sabe de uma coisa? Isso não pode ser impedimento para a gente poder ser investidor na vida das pessoas. Quanto mais você dá da sua vida para o Evangelho, da sua vida para Cristo, é uma coisa interessante, irmãos, mais você recebe de Deus.
mais você recebe. O que a gente aprende hoje nos evangelhos que são pregados aí, porque são mais de um? É que que Deus está aqui para te dar, para te dar, para te dar, para te dar, para te dar. De fato, irmãos, Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, ele é presenteador, Deus ele é abençoador. Mas sabe de uma coisa? Lá na hora da oferta da nossa igreja aparece no telão lá assim uma mensagem, né? Se eu não me engano está escrito assim, foi até eu que bolei a mensagem, que assim como o nosso Pai é generoso, nós também somos generosos. E essa generosidade ela vem porque nós aprendemos de Cristo e foi generoso ao ponto de oferecer a sua vida. Então, ao invés de nós sermos somente aqueles que vão reter para nós somos um fluxo de Deus para a vida das outras pessoas. E é isso que Timóteo era. Timóteo, ele queria o bem daquela igreja, ele queria o bem dos irmãos. Mas no verso de 21 vai falar sobre uma característica interessante também. Pois todos eles, ou seja, nesse caso todos eles aqui, eram muitos irmãos que buscavam os benefícios próprios, né? Paulo está corrigindo a igreja aqui também. Paulo está falando que muitas pessoas usavam de partidarismo, muitas pessoas só buscavam seus próprios interesses, ao invés dos interesses dos outros. Então, Paulo está dizendo, olha, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E aqui que está a chave, irmãos, para a nossa vida. Você quer viver uma vida fervorosa? Você quer viver uma vida fervorosa em Cristo? Uma fervorosa mesmo? É você fazer a vontade de Jesus e não a sua. É você parar todos os dias e falar, Senhor, o que eu vou fazer hoje? Jesus, o que eu vou fazer hoje? Já parou para pensar que muitas das vezes nós fazemos planos, né? E não é errado fazer planos. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso e consagrá-los ao Senhor e a resposta virá dele e ele abençoará os nossos planos. Mas sabe de uma coisa? Melhor ainda é falar assim, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Talvez você está com um plano e Jesus fala assim, não, faz aquilo. Larga tudo hoje e vai cuidar da sua família. Larga tudo hoje e vai servir um irmão. Para um pouquinho mais cedo hoje e vai fazer uma visita no fulano de tal. Para um pouquinho hoje e vai ministrar na vida de fulano. Já parou para pensar nisso? Porque o que a gente faz? A gente coloca Jesus como Senhor, a gente coloca Jesus como Salvador, mas não coloca Jesus como Senhor. A gente coloca diante de Jesus o seguinte, eis aqui, Senhor, a minha relação de coisas que eu quero fazer. Abençoa-me. E na realidade nós deveríamos falar assim, Senhor, qual é a relação do Senhor para mim? Que já é abençoado. Entende? Então Timóteo, ele buscava o interesse de Cristo. Timóteo buscava o interesse de Cristo. Verso 22 vai dizer, e conheceis o seu caráter aprovado. Outra característica de Timóteo, tinha um caráter aprovado. Queria que você abrisse comigo lá em Atos capítulo 16. Olha só o que Lucas vai falar de Timóteo. Atos capítulo 16, verso 1. Vai dizer assim, Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. Outra característica de Timóteo era um jovem, né? Então, não existe desculpa para nós não servirmos a Deus. Ele era um jovem dedicado à obra do Senhor. Ele diz, a mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia maior. Então, qual era
o testemunho de Timóteo para a sociedade, para a comunidade, para as igrejas, era um caráter provado. Como esse caráter ele é provado? Ele é provado na sua essência, na sua própria vida, né? Olha só que interessante. Quero que você abra comigo lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 11. De fato, irmãos, a nossa vida precisa ser uma vida irrepreensível, amém? Não estou dizendo que nós não, em alguns momentos da vida, nós não vamos errar. Mas nós precisamos buscar copiar a vida de Jesus, amém? Paulo vai dizer o seguinte, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é um jovem. Seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Note que olha para você ver que interessante. Paulo está dizendo para Timóteo, um homem que já era de autoestima, um homem que era conhecido pelas igrejas, dizendo, olha, você precisa ser um exemplo para os fiéis, tanto na palavra, quanto na conduta, no amor, na fé e na pureza. Por que Paulo está dizendo isso? Porque, irmão, se nós não andarmos segundo essas verdades para a nossa vida, as pessoas desacreditam do Evangelho de Jesus. Você me entende? Há um descrédito pela falta de caráter no povo de Deus. Pela falta de entendimento de que nós não podemos viver uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira. De fato, quando o povo fala e for, você é bitolado porque você não pode beber, você não pode fumar. Irmãos, isso é o de menos. Para te falar a verdade. Sinceramente, isso não é nada. Isso não é nada. Nós podemos fazer todas as coisas. Mas só que nem tudo não nos convém. Então, se aquilo não convém, se aquilo não agrada a Deus, se aquilo aos olhos do Senhor, ou aos olhos da sociedade vão ferir o nome de Jesus, eu prefiro deixar de lado. Você me entende? Em muitos momentos da vida a gente vai precisar baixar a cabeça, irmão. Quantas vezes eu já fui chacoteado, vamos dizer assim, né? Porque agora você é crente, porque agora você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu só decidi servir a Cristo com inteireza de coração. Eu só decidi chegar um dia diante do Senhor Jesus e Ele falar comigo, olha, você podia fazer todas as coisas, mas você decidiu me agradar. E é isso que a gente precisa fazer. E Paulo está dizendo para ele, olha, seja você um exemplo para todos os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, até minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Olha que interessante isso. Comprometimento. Para a gente ter um caráter provado, a gente precisa ser comprometido. A gente não pode ser oscilante nessas coisas. Aquilo que de fato é compromisso na nossa vida, quer seja no secular ou quer seja no espiritual, vamos dizer assim, se você gosta de separar essas coisas, porque para mim não tem diferença nenhuma secular e santo, secular e espiritual, porque para mim agora tudo converge para Cristo. Então eu preciso ter comprometimento. Por quê? Porque isso testemunha de Cristo na minha vida. Amém? Você tá comigo? Vocês estão devagarzinho aí nos comentários hoje, hein, irmãos? Olha só. Ele diz assim, ó, dedique total atenção a essas questões, entregue inteiramente as suas tarefas para que todos vejam o seu progresso, fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Olha só, é ter firmeza de caráter, é ter firmeza, é ter constância, é ser conciso,
sabe? Quando precisar dizer não, é dizer não mesmo. Porque se vai ferir o nome de Cristo, se vai ferir a igreja do Senhor, eu não aceito. Por quê? Porque eu sou aquele que veio para fazer história e não aquele que veio para fazer estrago. Então, Timóteo, ele tinha uma característica, ele tinha um caráter aprovado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho e um pai. E Paulo fala aqui sobre esse relacionamento que precisa existir na igreja do Senhor Jesus, essa paternidade, esse vínculo, né, de família, que é tão importante para os nossos dias que nós estamos vivendo hoje. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Epafrodito era um outro cooperador do apóstolo Paulo. A Bíblia fala muito pouco sobre esse homem, mas o pouco que Paulo fala sobre ele aqui, irmãos, eu quero dizer para você, eu quero copiar ou tentar de alguma forma ser influenciado pela vida desses homens. Olha só o que Paulo vai falar dele. Por um lado, meu irmão. Paulo fala mais uma vez sobre essa característica da igreja, de ser uma família de muitos filhos, uma família onde os interesses não são somente interesses próprios, mas o interesse coletivo, o interesse da unidade, o interesse do crescimento de cada irmão, a unidade da fé, todas essas coisas fazendo com que o corpo de Cristo, ou a igreja do Senhor, continue avançando. Paulo diz, olha, ele é meu irmão. Meu irmão. Então nós precisamos buscar esse entendimento. Que relacionamentos, eles têm essas coisas, com ferro se afia. Existem momentos que a gente vai ter, sabe aqueles, eu não vou dizer irmão, mas sabe aquela pessoa que vai entrar na sua vida para ser uma lixa? Para quê? É justamente para poder te afiar, para poder te ajustar. Não é porque a pessoa é ruim, é porque ela simplesmente te ama e sabe que em muitos aspectos você está errado. E ela vai ser uma lixa na sua vida. Mas é uma lixa boa. Também é melhor ser uma lixa boa, irmãos, do que um instrumento que vai fazer você escorregar para o abismo. Então Paulo diz, olha, ele é meu irmão. E é interessante, irmãos, porque a gente vê, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, numa das visitas de Pedro aos irmãos da Galácia, Paulo tendo que repreender Pedro na frente de todo mundo. Porque a postura de Pedro não foi uma postura sincera diante dos irmãos. Ele estava lá no meio dos irmãos da Galácia, dos gentios, vivendo como os gentios. Quando os judeus chegaram, Pedro foi se afastando, dizendo, opa, meu grupo chegou. Aí Paulo falou, opa, Pedro, você está errado. Você não pode fazer isso. A gente precisa andar com sinceridade de coração. Amém, irmãos? Você está comigo? Você está comigo aí? Tem muita gente que vai chegar perto de você e vai falar verdades para você. E olha, mas não confunda verdade com grosseria, amém? São coisas distintas. Você pode muito bem falar a verdade com amor, e toda verdade falada com amor, ela é recebida no coração daquele que ouve. Agora, se você vier com uma verdade tentando ser grosso, a pessoa vai criar uma barreira. Mas fale a verdade em amor para você. Carregue essa verdade em amor, e você vai ver que as pessoas vão receber, porque você quer o bem delas, e as pessoas vão entender isso. Então Paulo vai estar dizendo, olha, ele é meu irmão, ele é um cooperador, um companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então Paulo chama Epafrodito de um cooperador, aquele que serve, aquele que... Essa palavra cooperador aqui, ela está diretamente ligada ao serviço, à liturgia. Então o que Paulo está dizendo? O culto que Epafrodito oferecia a Deus era servir os irmãos. Às vezes a gente pensa muito assim, eu vou para a igreja adorar a Deus, eu entro e saio, ninguém me vê, eu entro, mudo e saio calado, eu só falo com Deus. Isso não é culto a Deus. Isso não é culto a Deus.
Não existe culto na vertical sem culto na horizontal. Amém? Você precisa se relacionar com Deus se relacionando com as pessoas. Como é que a gente vai dizer que ama a Deus que a gente não vê, mas odeia o nosso irmão que a gente vê? A gente é mentiroso. Não é verdade? Então a gente precisa mudar esse tipo de entendimento no nosso coração e na nossa mente. Eu vou para servir. Eu não vou para ser visto, eu vou para servir. Eu vou para ser um cooperador. Eu vou para oferecer o meu culto a Deus, dedicando a minha vida aos meus irmãos. Você está comigo? Amém? Ele diz companheiro de lutas. Por quê? Porque existiam coisas que precisavam enfrentar juntos. Tem muita gente que desiste, irmão, no meio de uma tempestade. Quantas pessoas abandonam o barco por causa das lutas? Eu quero dizer para você, você não está no mundo de Nárnia. Apesar que Nárnia também tem luta. Amém? Igreja é isso. Ser igreja é isso. Ele se tornou um companheiro de lutas e, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Como eu disse para vocês, ele levou os donativos até o apóstolo Paulo. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Aí Paulo fala sobre uma situação que acometeu esse irmão Epafrodito. É interessante, irmãos, como esse povo, eles tinham afinco nas coisas que faziam. Tem gente, irmãos, que qualquer coisinha, qualquer resfriadinho, agora não pode nem falar de gripe mais, por causa da pandemia. Se falar que é gripe, está morto. Se falar que é gripe, é coronavírus. Mas tem gente que deixa de servir a Deus por causa de uma dor de cabeça, por causa de uma dorzinha de garganta, por causa disso. Será que a gente está tão fragilizado assim, irmãos? Será que a gente está tão fraquinho assim? A Bíblia vai dizer que Deus, de alguma forma, manifestou a sua graça sobre a vida desse homem, para que Paulo não se entristecesse. Ou seja, enquanto nós estamos fazendo a obra de Deus, Deus está cuidando da gente. Amém? Enquanto nós estamos fazendo as coisas de Deus, Deus está nos abençoando. Não é que nós fazemos para trocar com Deus, é porque Deus é galardoador, irmãos. Amém? Não, eu vou andar, eu agora não posso porque eu estou preocupado com isso. Não ande preocupado, irmãos. Faça o que Deus mandou você fazer. Cuida das coisas dele, ele vai cuidar das suas. Ele vai cuidar da sua casa. Eu não estou falando para você desleixar, mas eu estou falando para você que é melhor você colocar nas mãos de Deus e continuar no propósito dele do que falar com ele, deixa comigo aqui que eu vou cuidar agora porque o Senhor não está sabendo fazer. Amém? Você está comigo? Aí ele diz no verso 28, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre esses homens como esse. Paulo fala sobre uma cultura interessante no nosso meio. Paulo fala sobre a honra. A honra. Uma coisa que nós precisamos desenvolver como cristãos. Honrar uns aos outros. Olha só, eu quero ler alguns versículos aqui para você e nós já vamos encerrar, amém? A Bíblia vai dizer lá em Hebreus capítulo 13, verso 7 o seguinte, olha. Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo. Verso 17 vai dizer o seguinte, obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Então os hebreus estão falando sobre honra. 1 Tessalonicenses 5, verso 12 e 13 diz, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Gálatas 6,6 vai dizer o seguinte, aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas.
Olha só como a Bíblia fala sobre... Isso aqui são só 3 versículos da Bíblia que falam sobre honra. E essa cultura nós precisamos desenvolver. Sabe aqueles irmãos... Eu tenho alguns irmãos no meu coração que me fizeram, irmãos, estar aqui até hoje. E investiram na minha vida no início. Quando em alguns momentos a gente tentou desistir, eu tentei desistir, tentei largar. Falou, não, continua, porque em alguns aspectos eu errava ainda, era pequeno, era menino na fé. Muitos que me impulsionaram a crescer no ministério. E todas as pessoas precisam ser honradas pela gente. Pessoas que passaram pela nossa vida e se tornaram parcerias divinas. Parcerias que fizeram aonde você está hoje. Muitos vão entrar para trazer danos, mas muitos vão entrar para serem parceiros de Deus na sua vida. Então honre, irmãos, honre. E a honra não está relacionada somente ao aspecto financeiro ou qualquer coisa assim. Uma palavra, um reconhecimento. E eu disse isso ontem na igreja e eu fui muito abençoado com isso. Quem honra ganha mais do que quem recebe a honra. Porque quem recebe a honra faz não para ser honrado, faz porque ele é daquele jeito. Agora, quem honra, recebe. Quem honra, está sendo transformado. Você está comigo? E no final, o apóstolo Paulo vai dizer que, verso 30, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Olha para você ver como esses caras eram sangue no olho. Eu falei com os irmãos ontem que da igreja de Filipos até Roma, onde Paulo estava preso, era 1000 quilômetros de estradas perigosas. E uma questão mais complicada ainda, se associar ao apóstolo Paulo nessa época já era algo perigosíssimo, porque o apóstolo já estava preso. Mas o que esses homens fizeram? Não conta comigo não. Não, muito pelo contrário. Eu dou a minha vida pela causa de Cristo Jesus. Amém? Então a gente precisa analisar, a gente precisa ver como a gente está vivendo o Evangelho de Jesus. Individualmente, cada um, e coletivamente, como igreja. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite? Manda um coraçãozinho aí se você foi abençoado nessa noite. Amém? E vamos encerrar por hoje. Quarta-feira nós iniciamos agora Filipenses capítulo de número 3. E na quinta-feira nós teremos live aqui. E na sexta-feira teremos live também com o nosso irmão Herbert no Instagram da igreja. E domingo, em nome de Jesus, estaremos na igreja para louvarmos a Deus juntamente com a igreja. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra nessa noite. Que o Senhor abençoe cada vida. Que essa palavra seja ministrada aos nossos corações. Que chegue aonde o Senhor desejar. E que alcance a vida de cada uma dessas pessoas que precisam ouvir a tua palavra. Eu libero, Deus, sobre a vida de cada irmão, ânimo em nome de Jesus. Eu declaro sobre eles ânimo, eu declaro sobre eles coragem, eu declaro sobre eles posicionamento, Pai. Em nome de Jesus, nós possamos ser aqueles que vão entrar na vida de outros para fazer história e não para fazer estrago. Possamos entregar a nossa vida e dedicá-la ao Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Estou feliz aqui, tem um bocado de gente aqui com a gente. E quinta-feira nós estaremos aqui às 20 horas também, trazendo o apóstolo, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo número 3. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem em paz e tenham uma semana abençoada, no nome de Jesus.